Pessoal de casa, tem alguém com o microfone aberto? Dá uma conferida, por gentileza. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Tá escutando um barulho de porta aí. Oi, tudo bem? Let's go começar? Gente, agora a gente volta de vez, né? Tava falando pro pessoal que tá chegando atrasado agora que as apostilas estão, a previsão para elas chegarem é hoje. Se chegarem agora de manhã, a gente entrega agora. Senão, na quinta-feira já estará disponível. Hã? O ar-condicionado tá frio, tá quente? Tá frio? Cadê o controle do ar? Ah, tá aqui. Eu acho que é o dali, ó. Acho que é o dali. Ah, é porque tá indo na sua nuca. Deixa eu subir ele, peraí. Deixa eu só subir ele um pouquinho aqui. Pra não congelar também o pessoal aqui de baixo. Melhorou? Sim, sim, sim. Beleza. Bom, gente, então vamos. Ai, susto. Pensei que já caiu do negócio aberto. Ó, a semana antes do carnaval, a gente começou na primeira frente, né? Trabalhar com as propriedades da matéria. E se não me engano, me corrija se eu estiver viajando, a gente definiu até mistura, desculpa, até substância. Falamos de substância simples, substância composta, substância de caráter iônico, covalente, metálico, e paramos ali. Como a gente não tinha o material da apostila ainda, e ainda não temos ela inteira, eu dei uma esticada na teoria. Se vocês olharem depois no material de vocês, a parte de propriedades da matéria, ela está dividida em duas aulas. Ah, a gente vai terminar a teoria dessas duas aulas, dessa primeira parte aqui da aula, mais umas 40 minutos, uma hora, e depois a gente faz exercícios. Né? O motivo pelo qual eu trouxe as cópias é justamente para que nós possamos fazer os exercícios juntos, de sala, tá? Tanto da primeira parte como da segunda. Então a gente começa com a teoria de mistura, falar um pouco de algumas técnicas de separação, e aí depois a gente entra nos exercícios. Tá bem? Beleza? Então bora lá. Qual que é a diferença na química? Toda matéria ela vai se organizar em dois aspectos principais, de duas formas principais. Ou naquilo que eu chamo de substância, ou naquilo que eu chamo de mistura. Tudo que a gente tem na nossa vida pode ser classificado ou como substância ou como mistura. É claro que na natureza é muito raro, para não dizer impossível, a gente encontrar uma substância. Lembrando que quando eu falo em substância, a melhor maneira de você entender isso na tua cabeça é pensar em coisas que são puras. Então, na natureza, nada é puro. Tanto é que uma das coisas que os vestibulares gostam muito de cobrar da gente são as técnicas de purificação. Então, ou uma coisa é pura, e aí eu chamo de substância, ou uma coisa está misturada, ou impura, e aí eu dou o nome de mistura. Então, tipo, em termos de definição, como é que eu defino mistura? Mistura é um conjunto de partículas. Você pode pensar em moléculas, por exemplo, quimicamente diferentes. 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 Tá? A gente pode citar aqui um monte de exemplos, alguns bem famosos. O ar atmosférico, quimicamente é classificado como uma mistura. A água que a gente toma, também quimicamente é classificada como uma mistura. Tá? Só para citar dois aí, para não ficar muito extensa a história. E dentro das misturas, a gente vai classificá-las de acordo com aquele critério famoso, que é o número de fases. Tá? A gente tem as misturas monofásicas e as misturas polifásicas.
Lembrando que o termo fase também é um termo meio difícil da gente definir, mas fase é tudo aquilo que você consegue diferenciar dentro de um sistema, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um caso meio que famoso. O sangue. O sangue é uma mistura polifásica. Eu consigo definir ali fases bem diferentes, né? Eu defino lá o plasma, que seria meio que uma fase líquida, e as células, que dentre si também são diferentes. Hemácias, glóbulos brancos, plaquetas, são sistemas diferentes do ponto de vista de aspecto. Lembrar também que muitas vezes, para a gente definir uma fase, ou para você dizer o que é uma fase, você vai precisar de um microscópio. Nem toda fase é diferenciável a olho nu, tá? Então, do ponto de vista de fase, mistura monofásica ou homogênea, e aí eu vou acrescentar um termo aqui. A gente pode chamar as misturas monofásicas ou homogêneas de soluções. Soluções. Não importa o estado físico, tá, gurizada? Solução você pode usar para qualquer mistura homogênea. Pode ser gasosa, como por exemplo o ar atmosférico. Pode ser líquida, como por exemplo a água. E pode ser até sólida, como por exemplo as ligas metálicas, tá? Então, independente do estado físico. Independente do estado físico. Bom, beleza. Beleza. Das polifásicas ou heterogêneas, que também a gente conhece por esse nome, né? Heterogêneas, gêneros. A gente pode dividir em dois. Na verdade, tem várias divisões, mas eu vou citar dois nomes que talvez vocês lembrem deles. As misturas polifásicas ou heterogêneas podem ser sistemas coloidais e também podem se chamar ou suspensões. São dois termos que a gente usa também no que diz respeito a essa questão de polifásica. Qual que é a diferença dos dois? Né? Sistema coloidal, talvez você já tenha ouvido o termo coloide, você também pode usar esse termo, coloide. Tá? Suspensão, você pode também ter ouvido dispersão grosseira, também é um outro nome possível. Tá? A diferença entre os dois, gente, está no tamanho das partículas. Quando a gente fala que uma mistura heterogênea é uma suspensão, é porque a gente está falando de partículas que são tão grandes que você consegue diferenciá-las a olho nu. Você olha para o sistema e fala, putz, isso aqui tem duas fases. Ou, tipo, tem três fases, sei lá quantas. Tá? Os sistemas coloidais são sistemas em que você olha a olho nu e eles parecem homogêneos. Né? Aí tem um monte de exemplo que é super manjado, vai. Vocês lembram? Vai, uns 4 exemplos aí de coloide. Sangue, leite, o que mais? Pasta de dente, maionese, gel. Só para citar alguns, tá? São sempre sistemas dessa natureza. São sistemas que você olha a olho nu, né? Quando eu falo olha, eu tô falando a olho nu, eles parecem ser homogêneos. Mas quando você coloca um microscópio ali, um instrumento de aumento, um instrumento óptico, você percebe a diferença entre as fases, tá bem? Quando a gente for ter aula de soluções, vou falar um pouquinho de coloide também, alguns termos, né? Emulsão, gel, espuma, são termos que a gente usa especificamente para coloides, tá? Eu vou escrever aqui alguns, só para vocês irem lembrando os nomes. Emulsões, emulsão, né? A maionese é uma emulsão. O termo gel, que a gente usa bastante. O termo espuma. Vai, vou citar os três mais famosos. Pronto. Emulsão, gel e espuma. Tá bem? E as suspensões são os mais grosseiros mesmo. Tá? São sistemas que você bate o olho e fala, putz, isso aqui tem duas fases e é isso aí. Beleza? Tá? De mistura não tem muito mais o que a gente aprofundar, tá ótimo, vai chover no molhado se a gente ficar falando muita coisa aqui. Onde que a coisa começa a ficar um pouco importante para o vestibular? Quando se fala de técnica de separação. Porque assim, gente, você tem mistura de tudo quanto é tipo.
Você tem misturas que são mais difíceis de separar, mais fáceis de separar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que cada método de separação é específico para um tipo de mistura. Cada tipo de separação é específico para um tipo de mistura. Então, quer dizer, para separar misturas homogêneas, eu vou usar alguns métodos. Para eu separar misturas heterogêneas, eu uso outros, tá? Lembrando que as questões de separação, elas não são questões necessariamente em que você vai ter que identificar um método de separação muito famoso, às vezes. Às vezes é uma interpretação de texto, é uma questão que a resposta está no enunciado. A gente, quando for fazer os exercícios hoje, vamos pegar exercícios bem bobinhos e alguns bem estranhos para fazer, pra vocês perceberem como tem diferença, tá? Mas é um assunto que, independente do vestibular que você vai prestar, pega com carinho, faz bastante exercício, porque ele é importante, tá? Vocês vão ver que durante os simulados, toda prova vai ter uma questão de separação. Vocês já podem esperar, porque é um assunto manjado, tá bem? Como é que a gente estuda as técnicas de separação? Então, vou escrever aqui, ó. Variam, estou escrevendo meio grande, para o pessoal de casa conseguir enxergar. De acordo com o tipo de mistura. Mistura. Variam de acordo com o tipo de mistura, tá bom? Como assim, Danilo? Vamos começar falando das homogêneas, vai. Não, heterogêneas é mais fácil. Heterogêneas. Eu vou citar alguns exemplos que são bem simples, só para a gente ir lembrando os nomes, tá? Sem entrar muito em detalhes. Eu vou dedicar mais tempo nessa parte aqui à questão da destilação. Ali eu preciso falar algumas coisas que talvez vão mudar o jeito de vocês enxergarem um pouco a destilação, sobretudo a fracionada, tá? Então vamos lá. Misturas heterogêneas. Eu vou colocar aqui primeiro o estado físico daquilo que eu quero separar. Sólido, sólido. Aqui preciso fazer também um parênteses, tá, gente? Na vida real, é raro a gente usar uma. É raro você ter uma mistura só com dois componentes. Às vezes tem mais. Né? Vamos citar um exemplo prático. Já ouviram falar de eletrólise? Uma das eletrólises mais famosas, que a gente até estuda para vestibular, é a eletrólise de uma substância chamada bauxita. Alguém lembra a fórmula da bauxita? Al2O3. A bauxita. Da bauxita, eu produzo basicamente alumínio. E é um processo que o vestibular gosta bastante, porque é o único processo economicamente viável para se produzir alumínio. Não tem outra forma industrialmente que seria economicamente viável para você produzir a não ser eletrólise. Só que o alumínio vem da onde? Ele vem de uma pedra. Ele vem de uma pedra chamada bauxita. Bauxita. Então, aqui também, já fazendo uma distinção, né? Talvez muitos de vocês pensem, se lembrarem desse assunto, não sei se lembram, mas quando a gente pensa em bauxita, muitas vezes a pessoa associa a bauxita a isso aqui. Na verdade, não. A bauxita é uma pedra, uma rocha, não sei como é que se chama do ponto de vista geológico, mas é uma pedra. E essa pedra tem várias coisas, incluindo o Al2O3. Então, para você. E a bauxita é o que a gente extrai do solo. Você extrai a bauxita do solo e tem que fazer um monte de técnicas de purificação até chegar nesse cara. Onde eu estou querendo chegar com isso? Dificilmente você vai encontrar uma mistura que tem só dois componentes. Os exemplos que eu vou citar aqui são de dois componentes para a gente poder lembrar os nomes das técnicas, tá? Então, quando a gente fala de misturas de sólidos, a gente tem um monte de técnicas. Vamos começar aqui com catação. O que mais? Vai falando aí. Catação. Tudo bem, catação? É um nome estranho para alguém aqui? Tipo, catação é o que você faz, por exemplo, para separar feijão. Vai pegar o feijão. Hoje em dia nem se faz mais isso. Eu não sei se tem costume de ficar separando um pedacinho de feijãozinho estragado de feijãozinho que não está estragado. A catação é uma técnica que separa por aspecto físico. A gente tem separação magnética,
Ó, essa técnica, onde que ela é importante? Reciclagem. Como assim, Danilo? Na sucata, você tem ali vários metais. E um dos metais que é separado por separação magnética é o ferro, né? Então, tipo assim, uma reciclagem de metais, ela vai pegar todo aquele resíduo metálico que foi coletado em algum lugar, vai triturar esse resíduo, vai aproximar um ímã e puxar aquilo que for ferro. Então, você tem a separação magnética. Que mais que eu tenho? Eu vou citar os mais relevantes, tá? Flotação. Esse aqui é importante. Flotação a gente usa também na reciclagem de plástico. De plástico. Como que é flotação? A flotação basicamente funciona assim. Você tem uma mistura de dois sólidos, tá? E uma das propriedades que os sólidos têm, na verdade não só sólido, mas qualquer estado físico, é a densidade. Então a flotação consiste em você pegar aquele sólido, aquela mistura de sólidos, jogar um líquido de tal maneira que um dos sólidos flutue dentro do líquido e o outro sólido afunde. Então você está falando de diferença de densidade. Diferença de densidade. Onde a gente usa muito flotação? Na reciclagem do plástico polietileno. PAD, PEBD. Então, vocês estão ligados que os plásticos têm siglas, né? Polietileno, PP, polipropileno, PP, poliestireno, PS. Tem vários tipos de polímeros. E os plásticos mais comuns são chamados de polietilenos. E eles têm densidades um pouquinho diferentes. E a técnica de reciclagem deles é um pouco diferente. Então, o que a indústria de reciclagem de plástico, sobretudo, faz? Pega esses plásticos todos, tritura e joga na água. A água ela tem uma densidade intermediária aos dois plásticos. A água é mais densa do que um plástico, menos densa do que o outro. Então, você separa por diferença de densidade. Tá? Ah, uma técnica também que se usa no garimpo, levigação. Levigação. Na técnica de levigação, o que você faz? Você tem uma mistura de sólidos e você joga um líquido nessa mistura, uma espécie de um líquido corrente, geralmente água, de tal maneira que essa água corrente ela vai arrastando algumas partículas, que são as partículas menorzinhas ou partículas mais leves, vamos dizer assim, e vai deixando as partículas mais pesadinhas ali no caminho. Isso é chamado de levigação, tá? Quando eu uso água, eu chamo de levigação. Quando eu uso ar, corrente de ar, eu chamo de ventilação. Ventilação, tá bom? Tô esquecendo algum, gente? Do sólido, sólido? Só sólido, sólido. Alguém lembra de algum outro nome? Acho que esses daqui são os mais importantes. Se alguém lembrar e falar, quiser falar, fica à vontade, tá? Mas eu não vou ficar mais me estendendo muito nisso aqui. Aí a gente passa para a segunda parte. Sólido com líquido. Lembrando, tá, gente? Que quando eu tô dentro do sistema heterogêneo. Ah, para. Puta. Não, 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 não. Eu lembrei de um. Esse é o mais importante. Começa com di. Alguém lembra? Dissolução. Isso. Puta, esse aqui é famoso. Como que eu vou esquecer esse aqui, gente? Pelo amor de Deus. Dissolução fracionada. Eu tô falando que ele é famoso porque tem uma série de exercícios que falam dele. O que é dissolução fracionada, gente? O próprio nome está dizendo. Você tem uma mistura de dois sólidos, ok? Você quer separar. O que você faz? Você joga um líquido, não precisa ser água, pode ser outro líquido, de tal maneira que esse líquido dissolva um deles e o outro não. Então aqui nós estamos falando de diferença do quê? Solubilidade. E a solubilidade do ponto de vista químico está atrelada a que propriedade de molécula? Polaridade.
Você tem, por exemplo, duas substâncias, vai. Uma polar e outra apolar. Tudo bem? Joga um líquido, por exemplo, água. A água vai dissolver a substância polar. Então, aqui eu estou falando de diferença de polaridade. Essa é importante. Diferença de. Nós vamos até fazer um exercício da FUVEST sobre essa questão de polaridade. Tá? Eu acho que agora foram os mais importantes. Qual que eu destacaria aqui? A dissolução fracionada, a flotação, volta e meia aparece também, mas o resto não aparece muito, não. Agora a gente pode ir para o sólido líquido, vai. Oi. Cara, levigação. Quem perguntou isso? Diferença de peneiração e levigação. Levigação é quando você usa um líquido para arrastar as coisas. A peneiração é uma espécie de obstáculo que separa por diferença de tamanho. É, se você pensar em termos de propriedade, a levigação também separa por diferença de tamanho. Só que você usa água. Nada para separar, vai arrastando mesmo. Vai arrastando, tá? Vou até colocar aqui a peneiração, já que você falou. Vou colocar mais uma, então. Que também tem um nome feio lá, tamização, né? Nome esquisito. Peneiração. Peneiração. Tá? A peneira é um obstáculo físico mesmo. É que tá aumentando o bagulho aqui. Sólido mais líquido, vai. Gente, sólido mais líquido, como eu estava falando, antes de ser interrompido por mim mesmo, se eu estou falando de sistema heterogêneo, eu estou falando de um sólido que não está dissolvido no líquido. Ok? Aí eu faço o que, basicamente? Filtração. Você tem dois tipos de filtração: a simples e vácuo. Tá bem? Gente, as duas são idênticas. A diferença de uma para outra é que na filtração simples, o que, que você tem basicamente? Você tem um filtro, né? Vamos desenhar aqui um filtrinho. E esse filtro está acoplado no recipiente. E geralmente ele vem acoplado com uma rolha. E ó, sim. Você joga a mistura aqui, o líquido desce e o sólido fica. Aí tem uns nomezinhos, tá? O líquido que vem aqui para baixo, eu chamo de filtrado. O sólido que fica aqui em cima, eu chamo de resíduo. Só tomar cuidado com essa palavra resíduo, tá, gente? Porque não é porque é resíduo que não presta. Às vezes você quer recuperar o resíduo sólido. O que que acontece? A filtração a vácuo ela funciona de que maneira? É exatamente isso. Só que o que que acontece? Nesse recipiente aqui, esse recipiente ele tem um nome meio esquisito. Ele chama Erlenmeyer. É um negócio meio cônico assim. Tem um outro primo do Erlenmeyer que tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui, que é chamado de Kitasato. Quando não tem o buraco, é Erlenmeyer. Quando tem o buraco, chama Kitasato. O que que os caras fazem? Eles colocam uma mangueira aqui e conectam essa mangueira numa bomba de sucção. Ela chupa o ar daqui de dentro. Na medida em que ela chupa o ar aqui de dentro, ela cria um vácuo aqui. Esse vácuo acelera a descida do líquido. Só essa diferença entre eles, tá? Filtração simples, filtração a vácuo. Dificilmente alguém vai ficar te perguntando o nome de vidraria de laboratório. Uma outra técnica para você separar sólido de líquido é a decantação. Decantação. Se usa no tratamento de água, né? Que a decantação é a técnica mais simples que tem. É basicamente você deixar a mistura em repouso e o líquido, desculpa, o sólido decanta.
né? Se você já viu alguém limpando piscina, ou se você já limpou piscina, você sabe que existe então um produto químico que acelera esse processo de decantação. Você põe dentro da piscina, eu tô citando esse exemplo porque isso daí cai pra caramba em vestibular. Se você já fez muito vestibular, se já fez muito exercício, já volta e meia você vai esbarrar com questão assim. Esses são produtos químicos que aglutinam a sujeira. Elas fazem com que as partículazinhas grudem, fiquem mais pesadas, mais incorporadas e, puf, decantem. Eu vou até citar aqui agentes floculantes, tá? Para você lembrar na hora de estudar. Agentes floculantes. Vamos dar um passinho na frente aqui. Alguém lembra qual é o agente floculante da água? No tratamento? Não, cloro é desinfetante. Cloro ele tira a bactéria. Bactéria. Sulfato de alumínio. Al2, SO4, 3 em meio alcalino. Em meio alcalino. O que acontece? O Al2SO4, 3, ele para ele flocular, ele precisa estar num pH aí por volta de 8. Então, o que acontece? Na estação de tratamento de água, por exemplo, ou para quem vai tratar a piscina, você joga uma substância para deixar o meio alcalino, e aí, naquele pH por volta de 8, essa substância aqui se transforma numa base. Para deixar o meio alcalino, a gente usa duas coisas. Ou usa cal, que é o CaO, ou uma substância chamada barrilha. Barrilha, que é o nome do carbonato de sódio. Não é carbonato de sódio puro, tem carbonato de sódio, carbonato de cálcio, tá? Essas duas substâncias aqui, tanto essa como essa, quando elas vão para a água, elas produzem OH- dentro da água. O OH- se combina com alumínio, formando o hidróxido de alumínio, e aí esse hidróxido de alumínio vai grudando as partículas de sujeira, tá? Para os vestibulares mais conteudistas, vale a pena dar uma olhada nisso aqui, tá? Vale a pena dar uma olhada nessa técnica. A gente, quando for trabalhar com dupla troca, eu vou falar sobre isso, tá? Não vou me estender mais muito aqui. E tem um outro método que eu queria comentar, ainda de sólido líquido, que é a centrifugação. A centrifugação a gente usa muito em laboratório. São técnicas caras, obviamente, você precisa de uma centrífuga. Você vai centrifugar pequenas quantidades. Então, por exemplo, na parte de exames de laboratório, para quem vai seguir a parte de medicina, como quase todos vocês aqui, e vão ter que interpretar exames, toda vez que você vai fazer um exame, um hemograma, por exemplo, vai fazer um hematócrito, uma das partes que o laboratório tem que fazer é centrifugar aquele sistema. Até a urina os caras centrifugam, tá? Para fazer dosagem de proteína, fazer dosagem de partícula sólida que tem ali na urina, enfim, tá? A centrifugação é uma espécie de decantação forçada, gente. Você roda, 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 acelera esse processo e o sólido decanta, tá? Mas do ponto de vista de princípio mesmo, as duas coisas são idênticas. Só que a decantação é natural e a centrifugação é um negócio meio provocado, tá bem? De sólido líquido é isso. Líquido, líquido. Vamos lá. Líquido, líquido. Lembrando que nós estamos falando de sistema heterogêneo. Sistema heterogêneo. Líquido, líquido. Sistema líquido, líquido, sistema de duas fases, tipo água e óleo, né? Aqui a técnica também é chamada de decantação. Em funil de bromo. De bromo. O funil de bromo, para quem nunca viu, acho que a maioria de vocês nunca deve ter visto um, só nos desenhos. Ele é uma garrafinha assim. Você coloca essa garrafinha num suporte, coloca o líquido por aqui e tem uma torneirinha aqui. Como os dois líquidos não se misturam e como os dois líquidos têm fases diferentes, obviamente uma das fases vai ficar embaixo.
a outra fica em cima. Então você vai ter um sistema bifásico. Bifásico. Pronto. Coloca um frasquinho aqui, deixa o líquido, deixa o sistema em repouso, né, para separar bem as duas fases. Coloca aqui um frasquinho e abre a torneira. Abriu a torneira, o líquido mais denso desce. Quando essa interface chegar aqui, ó, você fecha e já era, separou. Acaba sempre vindo um pouquinho, tá? Mas é basicamente isso. Não tem outra forma para separar dois líquidos que não se misturam a não ser decantação em fluido de bromo. E aí, para encerrar os heterogêneos, eu vou citar aqui sólido líquido. Sólido líquido não. Sólido gás. Sólido gás. A separação por sólido gás, gente, é uma filtração. O aspirador é um filtro. Filtração. Né? No carro tem filtro de ar-condicionado. Então, tipo, você liga o ar-condicionado, ele vai puxar o ar lá de fora e vai jogar para dentro do carro. Só que está cheio de partícula sólida no ar. Então você tem um filtro. De novo, a gente fala que o filtro basicamente é uma barreira física, muito parecida com a peneira, né? A diferença é o tamanho do buraquinho. Peneira é uma coisa maior, tá? O filtro, os buraquinhos são microscópicos, tá? Beleza? Eu chamo de filtração também. Fechou. Então, sólido, 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 líquido, líquido, líquido e sólido, gás. Tá bem? Agora a gente passa para as homogêneas. B. Homogêneas. Homogêneas. Vamos lá. Vamos começar com sólido gás. Desculpa. Sólido líquido. Na verdade, eu vou fazer diferente. Já vou colocar as duas aqui. Líquido, líquido. Daí a gente já fala das destilações. Aqui. Deixa eu só. Ó, quando eu quero separar aqui, as duas situações são: se eu estou falando de mistura homogênea, sólido, líquido, é porque o sólido está dissolvido no líquido. Já não faço mais filtração. Líquido, líquido, a mesma coisa. Lembra daquela frase famosa que a gente fala toda vez que vai fazer essa polaridade, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, você está falando de substâncias que têm meio que polaridades parecidas e aí vão formar um sistema homogêneo. A técnica se chama destilação. Só que a gente usa nomes diferentes. Destilação simples, para mistura sólido-líquido, e destilação fracionada para líquido-líquido. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui é uma técnica de laboratório. Essa técnica pode ser escalada industrialmente. Né? Quando a gente fala em destilação fracionada, tem que vir na tua cabeça o refino do petróleo. Porque a técnica de refino do petróleo é a partir de destilação fracionada. Tá? Eu vou falar de técnica de refino de petróleo um pouquinho aqui. Depois, quando a gente falar de interação molecular, eu falo de novo. Depois, quando eu for falar de hidrocarboneto, eu falo de novo. Eu sempre vou inserindo o refino do petróleo em alguns momentos, de acordo com aquilo que me interessa. Por enquanto, eu não vou falar muito do petróleo, não. Só vou citar aqui, ó, refino do petróleo, destilação fracionada. Qual a diferença entre os dois casos? Bom, a aparelhagem, vale a pena a gente falar um pouquinho dela, ela é muito parecida nos dois casos. Para você fazer uma destilação em laboratório, você vai precisar de um recipiente assim, ó. Sim, chamado de balão. Balão. O balão ele vai ser aquecido aqui. Antigamente, nos laboratórios, a gente tinha uma espécie de um bico de gás. Tá? Você acendia o bico do gás, colocava o balão aqui e tocava fogo.
Hoje em dia, não. Hoje a gente usa uma espécie de uma manta. Você encaixa o negócio num aparelho aqui, assim, ó. Tem um aparelho. E você regula a temperatura dele na temperatura que você quer. Ah, eu quero fazer uma destilação a 45 graus, a 60 graus, e assim por diante, tá? Porque, obviamente, né, trabalhar com um fogo no laboratório é perigoso. Até porque onde que se usa muito destilação no laboratório, né? Tipo, na vivência de laboratório? Na química orgânica. Então você vai separar, por exemplo, álcool de éter. Entende o perigo? Acetona de ácido acético. Você vai separar substâncias que muitas vezes são inflamáveis. Então imagina, você vai destilar um negócio com álcool aqui. Uma chama fica perigoso. Você não consegue controlar tanto a temperatura numa chama do que num aparelho elétrico. Aí, aqui você tem um termômetro, ele fica enfiado aqui, até mais ou menos essa parte aqui. Isso aqui é um termômetro. Termômetro aqui. Esse termômetro ele é importante para controlar a temperatura do vapor, tá bom? Para controlar a temperatura do vapor. Aqui você vai colocar o que vai ser destilado, a mistura, que pode ser uma mistura sólido-líquido ou líquido-líquido. Aí aqui você vai acoplar um outro negócio chamado condensador. Encaixa. O condensador, gente, é uma espécie de um tubo de vidro dentro de outro tubo. Ele faz mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Isso aqui é o condensador. E como o próprio nome diz, vai condensar. Condensar o quê? O vapor. Então eu aqueço, daqui eu desprendo o vapor, esse vapor entra por aqui e condensa. Para condensar o vapor, eu preciso que essa parede interna aqui, ó, ela fique resfriada. Como que isso funciona? Você conecta o condensador, ele tem dois buraquinhos aqui. Você conecta aqui uma entrada com água e a outra aqui com água, saída. De tal maneira que você cria um fluxo de água na parede do condensador. Imagina assim, ó. Imagina um tubo de vidro dentro de outro tubo, assim, ó. De tal maneira que tem um espaço vazio entre os dois tubos. Nesse espaço vazio aqui, ó, fica circulando água, tá? É um fluxo contínuo de água. Para isso tem uma bomba que vai fazendo essa circulação de água. Ela entra e sai, entra e sai, entra e sai, tá? O que acontece? Aqui você tem um recipiente onde você vai coletar o condensado ou o destilado, tá? Aqui você tem o destilado. Destilado. Tudo bem? Acabou, é isso. Agora vamos para a diferença. Quando eu estou separando um sólido de um líquido, a destilação se chama simples. Por quê? Porque ela é mais simples. Ela é mais simples. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, para você fazer a destilação, independente de qual seja, você está se baseando na diferença de pontos de ebulição. Quando eu comparo o ponto de ebulição de um sólido com o ponto de ebulição de um líquido, nós estamos falando de uma diferença de temperatura muito grande. Né? Vamos pegar o caso clássico que a gente sempre cita na aula, que é a água e sal. Temperatura de ebulição da água na pressão ambiente, 100 graus. Temperatura de ebulição do sal é 1.300. Então, quando você aquece a mistura aqui, você tem certeza absoluta que só a água vai evaporar. Acabou. Então, você aquece, o líquido vai ferver. Conforme o líquido ferve, a água sobe, o vapor, e condensa aqui. Acabou. O problema está na destilação líquido-líquido, gente. Por quê? Porque quando eu estou falando de líquidos, nós estamos falando de uma diferença de ponto de ebulição menor.
Vamos pegar o caso também clássico, vai. Água e álcool. O ponto de ebulição da água, 100 graus ao nível do mar, a uma atmosfera. O do álcool, o etanol, aí quando eu estou falando de álcool, eu estou falando de etanol, tá? 78 graus. Você está falando de uma diferença de 20 e poucos graus. É pequena essa diferença. E qual é o problema disso? Vamos pensar. Imagina que você vai para o laboratório, eu te dou uma mistura que tem 50% de água e 50% de etanol. Tá bom? 1 litro. Você tem 1 litro dessa mistureba e eu falo para você assim, eu quero que você destile para mim isto. Eu quero separar o álcool da água. Você sabe que a água ferve a 100, você sabe que o etanol ferve a 70 e poucos. Beleza. Você vai lá e coloca aqui. Que temperatura você ia usar para fazer essa destilação? 78. Tudo bem? Errado. Como assim, Danilo? 78 álcool ferve. Sim. Mas quem falou que a água não evapora 78? E o que vai acontecer se você aquecer a mistura a 78 graus? Porque a gente pensa muito assim, né? Aquece a 78, o álcool vai, a água fica. Gente, a roupa no varal seca. Aqui temperatura? 20 e pouco. O que acontece se você esquentar essa mistura muito próximo do álcool? Vai vir álcool, mas vai vir água junto. Vai vir um vapor praticamente 50%. Claro que vem menos água, porque você está aquecendo a 78. Então, a primeira questão na destilação fracionada é que a temperatura não pode ser alta. Você vai aquecer isso aqui, sem brincadeira, a uns 45 graus. Por quê? Porque aí ninguém ferve. Ah, mas aí o álcool não vai ferver, não. Vai ferver, nem a água. Vai subir um vapor aqui, vai. Só que esse vapor que vai subir tem muito mais álcool que água. Você não vai aquecer muito alto a temperatura. Aí o que acontece? Se aquece, vai descer um vapor aqui. Esse vapor que vai descer aqui, vamos chamar de destilado, ele vai ser uma mistura ainda. Ele vai ser uma mistura de mais ou menos 60% de etanol e 40% de água. Pode ser 60, 40, pode ser 70, 30, mas ainda é uma mistura. Ainda é uma mistura. E aqui vai ficar um resíduo. Esse resíduo vai ter mais água do que etanol. Então tem predominantemente água. Mas tem etanol aqui ainda. Não vai conseguir separar tudo. Impossível. O que eu faço com esse resíduo? Jogo fora. Aí eu pego esse destilado e adivinha o que eu faço? Destila de novo. O que vai acontecer? Você vai obter um outro destilado. Só que cada vez que você repete o processo, sempre numa temperatura amena, você vai enriquecendo o teor de álcool, que é o mais volátil no caso, né? E empobrecendo o teor de água. Então aqui você já pode ir para uma mistura 80-20. E aí você repete isso, pessoal, até você chegar num grau de pureza maior possível, tá? Aqui você tem um resíduo de novo. Tem uma questão do Enem, assim, sobre soluções. Ele pega uma quantidade de álcool e água e vai fazendo um monte de processo de destilação, e quer saber depois quantos por cento tem de álcool no resíduo. A gente vai fazer essa questão no meio do ano.
É uma questão que você só faz se você souber isso aqui. Você só consegue fazer essa questão se você lembrar que no processo de destilação você tem que fazer isso repetidas vezes. Não é uma coisa tão simples quanto aparenta, tá? Essa é a diferença da destilação simples para a destilação fracionada, tá? Só no caso do petróleo, fazendo um adendo, para não entrar muito nessa questão, como funciona no caso do petróleo? No caso do petróleo. No caso do petróleo. Gente, no caso do petróleo, a coisa funciona assim. Você não tem um destilador, você tem uma torre. Vou só desenhar 4 janelinhas aqui. E, e, e outra aqui. É uma torre. Chama torre de fracionamento. O que acontece? O petróleo é extraído, vai para esse lugar, que é a refinaria, né? Chama de refinaria. E aqui vem o petróleo. Petróleo bruto. Para quem não lembra, quando a gente está falando de petróleo, nós estamos falando de uma mistura de um monte de hidrocarbonetos, tá? Mais de 50 tipos de hidrocarboneto. Claro que a composição química do petróleo vai variar da origem dele, de onde ele é extraído, de que região do planeta ele é extraído, tá? Então você tem petróleos que são mais ricos no que a gente chama de gasolina, tem petróleos que são mais ricos naquilo que a gente chama de óleo, isso vai depender. Mas vamos lá, petróleo aqui. Aqui você esquenta, calor. Só que é o seguinte, você esquenta até ferver tudo, tudo, quase ou quase tudo. Vai sobrar só um resíduo sólido que a gente usa para fazer asfalto, né? Esse petróleo vai cozinhar, literalmente, vai subir. Aquele vapor vai subindo. Esse vapor vai subindo. Conforme ele vai subindo, a temperatura vai diminuindo, porque o vapor vai se afastando da fonte de calor. Então aqui em cima, por exemplo, a temperatura é baixa. Aqui é um pouquinho mais alta. Aqui é um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Então, assim, o petróleo vai. Aquele gás, aquele vapor vai subindo. Conforme o vapor vai subindo, ele vai resfriando. Conforme ele vai resfriando, o que acontece? Ele condensa. Então, aqui, lá em cima, condensam aqueles com temperatura de condensação bem baixinha. Aqui, aqueles que têm temperatura de condensação. Tudo bem a palavra condensar, né? Do gás para o líquido. Então, aqui condensa um pouquinho, alguns componentes. Aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então, aqui, diferentes pontos de condensação. Bom, tá? É, vamos lembrar aqui as frações. Aqui você tem a fração leve. Tá? Nessa fração leve você tem o metano. Vamos colocar os nomes, vai, depois a gente põe fórmula. Metano, propano, butano, são os mais famosos. Butano. Depois a gente tem a fração gasolina. Gasolina. Depois você tem a fração querosene, é um pouquinho maior, as moléculas. E aqui a fração óleo. Fração óleo. Tô sendo muito bem simples, tá, gente? Tá? Onde que é legal de falar um pouco sobre esse assunto? Quando a gente falar de interação molecular. Porque o que acontece? Todos eles são hidrocarbonetos. O que explica a diferença de ponto de ebulição? O tamanho da molécula. Aqui eu tenho moléculas bem pequenininhas. Aqui eu tenho moléculas grandonas.
Dependendo do tamanho da molécula, a condensação vai se dar numa temperatura diferente da outra, tá? Aí a gente depois fala sobre isso nas interações moleculares. Tudo bem? Beleza? Perguntas, gente? Até aqui. Vamos fazer exercício? Bora. Bora, bora. Buena, buena. Está na página 4. Quero fazer uma coisa. Professor, tem como mandar no grupo os exercícios? Tá, a apostila tá no grupo, Anjo. Você pegou no grupo? Eu posso mandar de novo. Espera aí. Deixa eu achar ela aqui. Eu mandei lá para trás. Ah, calma, calma, calma. Achei aqui. Pronto. Acabei de mandar aí no grupo a de química.